Ok. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Salmo, onde estamos. Salmo de número 55. E vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 8. Salmo de número 55, versículos de 1 a 8. Vou começar a leitura aqui no versículo 1. Os irmãos prosseguem. Ao mestre de canto para instrumento de corda, salmo didático de Davi. É o que diz o tema. Dá ouvido, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Vamos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez nesta manhã nos encontramos na Tua presença e diante da palavra do Senhor. Reconhecemos, Pai, que não somos merecedores de tal momento e de poder receber do Senhor as instruções. Mas a graça do Senhor que nos assiste nos dá esse privilégio. E certamente, Pai, não podemos compreender com a disposição que temos naturalmente. Mas é a graça do Senhor nos assistindo e podemos entender a Tua verdade. Ilumina, Pai, então, em nossos corações. Abençoa a Tua palavra, possamos entendê-la. E queremos também, na Sua dependência, poder apresentar esses versículos escolhidos. Em nome de Cristo, amém. Poder sentar. Salmo de Davi, um salmo onde Davi expressa a sua tristeza extrema. Davi está bem deprimido ao escrever este salmo. Davi está decepcionado com um dos seus amigos que o traiu. E Davi, tudo que ele quer agora, de início, é, primeiramente, que Deus ouça as suas orações. Davi está na presença de Deus, está orando. É o lugar onde uma pessoa triste, às vezes, por vários acontecimentos, deve estar. Na presença de Deus. E Davi está expressando o seu sentimento. Nesse salmo, Davi está externando o seu sentimento. Aquilo que ele desejaria fazer devido à circunstância. Então, de início, nós vemos ele orando, mas Davi está expressando a dor do que ele está passando. E o que ele queria. Conta-se que um certo homem, completamente exausto, né, da pressão do dia a dia e das dificuldades que sobreveio a ele decidiu que não aguentava mais. Então ele entrou no seu carro, pegou a estrada e dirigiu sem rumo. E por horas na estrada, e quanto mais ele dirigia, mais ele queria ir distante. Ele queria fugir, né, das dificuldades. Mas em determinado momento ele parou o carro e bem próximo ele viu um mirante, né, e ele parou lá e começou a se perguntar por que fugir. Então ele começou a orar ao Senhor, né?
colocando as dificuldades que ele estava passando para o Senhor. Então, ele percebeu que quanto mais ele fugia, a dor continuava lá. Ele viu que ele estava fugindo da circunstância, estava fugindo das situações, mas ele não fugia dele mesmo, né? Do seu coração. Seu coração cansado, seu coração decepcionado estava com ele lá. Ele vê que não podia fazer isso. E o que ele fez foi orar ao Senhor, pedindo que o Senhor acalmasse o seu coração. Naquele momento ele percebeu que fugir não adiantaria nada, se não fugisse para estar com o Senhor, se refugiasse nele. Essa é a condição de Davi aqui, né? Nós encontramos. Davi, devido a situações externas, as perseguições com ele, a traição do seu amigo, aquilo trouxe uma frustração, um impacto ao coração de Davi. E agora Davi, tudo que ele quer é poder fugir. Os versículos que nós vamos meditar, fala disso, os versículos de 6 a 8. Observe aí, ó. Então disse eu, e quando Davi disse isso, ele disse quando ele fala no versículo 3, ó. Ele fala, no versículo 2, ele diz: atende e responde-me, sinto-me perplexo, totalmente tomado pelo sentimento. Ele diz, em minha queixa, ele vai outra palavra que ele fala, sinto-me perplexo, mas também diz, ando perturbado. Talvez uma outra versão, eu ando assim meio desorientado. A situação trouxe para Davi essa perda de equilíbrio, né? Essa perda de equilíbrio. E ele fala aí o motivo, por causa do clamor, do grito do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois sobreveio a mim e lança-me em calamidade, furiosamente me hostiliza. Como a gente falou no domingo passado, as palavras, elas são dolorosas, né? E as pessoas falavam de Davi e acusavam ele de coisa que ele não havia feito. E isso trouxe para ele um pesar, uma tristeza. Ele diz no versículo 4, estremece-me no peito o coração, aí torrentes de morte me salteia. O sentimento de que a morte está próximo de mim está. Então foi tirado de mim a confiança, e o que tem em mim é aquele pensamento de que eu vou morrer. Aí ele vai e diz, temor e temor me sobrevém, horror se apodera de mim. Aí vem o versículo 6. Então eu disse eu, quem me dera asa como de pomba, e voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. O que Davi está dizendo? O meu sentimento é abandonar tudo e fugir, né? E sair daqui. Davi queria fugir, queria ir para o deserto, né? Ele não queria estar naquela situação. Mas onde é que Davi está? Ele está dizendo isso, e Davi está externando o sentimento do coração dele, o desejo natural dele. Mas Davi está orando ao Senhor. Ele não fez isso, ele está orando ao Senhor. E eu entendo, todos nós já desejamos um dia fugir. Aconteceu a situação, chegou as tempestades, afetou nós, e todos nós precisamos, às vezes, de fugir para o deserto, um abrigo, de querer estar só, não querer ouvir nada. Já passou por isso alguma vez? Um dos grandes pregadores, já falei, chamado Charles Spurgeon. E olha, Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele passou por momentos bem difíceis, no ano de 1856, ainda é bem jovem no seu ministério. E durante a sua
a sua pregação, muita gente na igreja, alguém gritou falsamente: fogo, fogo! E todo mundo saiu correndo e pisoteando um ao outro, dentro do auditório, lotado. Lá dizia que tinha aproximadamente 10.000 pessoas no culto dele, naquele período. Então a multidão entrou em pânico, né, quando alguém gritou. E naquele tumulto, 7 pessoas morreram pisoteadas. E entre elas uma senhora de idade. Diante dessa situação, Spurgeon, bem jovem ainda, ele ficou altamente devastado o seu sentimento, né? E sabe, por semanas, houve uma tristeza bem profunda no coração de Charles Spurgeon. Ele deixou de pregar, que era uma coisa que ele fazia, ele ficou devastado mesmo. Ficou em crise emocional. Ele não queria ver ninguém. Se retraiu bem na sua casa. E ele mesmo escreveu em seu livro, que era um diário, chamado Diário de Charles Spurgeon. Ele escreveu assim: fugi da cidade para respirar. Minha alma queria asas para voar para longe e nunca mais voltar. Spurgeon, ele confessou que seria exatamente como Davi fala aqui. Ele queria simplesmente sumir, queria se esconder, queria desaparecer. Mas o coração dele era que estava triste. Para onde ele fosse, ele levaria o seu coração. Spurgeon fez uma descoberta que ele diz que transformou a sua vida. Ele diz: eu não encontrei descanso na fuga que eu queria. Eu encontrei descanso quando eu me ajoelhei e orei, me escondi em Deus. E lá diz que depois disso, Spurgeon voltou novamente ao seu púlpito e diz que mais forte do que antes, bem quebrantado nas suas pregações. Deus não esconde, às vezes, de nós as fraquezas de grandes homens de Deus, como Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Ele passou por frustrações, e ele desejou também, como nós às vezes desejamos, fugir, sair do local, ir para bem longe. Mas Davi revela isso, mas o seu coração aqui está onde? Versículo 1, ele está orando. E quando nós chegamos lá no último versículo, o 22 e o 23, ele dá esse conselho, porque foi isso que ele fez. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitará, está falando dos inimigos dele, a cova aprofunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, ele diz, confiarei em ti. Embora que está descrito o sentimento aqui de Davi, o que ele desejava, a gente olha e diz, aqui é errado, sim, mas ele está sendo bem transparente naquilo que ele desejou quando ele enfrentou isso daqui. Mas ele está dizendo para quem? Para Deus. Ele está em oração aqui. Todos nós já passamos por momentos difíceis e preferimos muitas vezes fugir, sumir. Então, Salmo 55, ele está justamente aqui para mostrar, né, para trazer um diagnóstico de que o homem, seja você, eu, quando enfrentamos as dificuldades, muitas vezes o nosso desejo é fugir, não querer enfrentar da maneira correta. Então vamos ver agora que Deus não condena a sinceridade da alma nossa. O desejo de fugir revela a sede de descanso.
Mas nós vamos ver que o verdadeiro descanso está quando nós buscamos em Deus e não quando nós fugimos. A fuga que Davi queria aponta para uma busca que todos nós cristãos enfrentamos e às vezes queremos. Em vez de buscar o Senhor, nós queremos fugir da situação. Então, olhando aí para algumas palavras nos versículos de 6 a 8, vejamos aí. Então, Davi está simplesmente ligando às dificuldades anterior aí, que eu mencionei. Ele está perplexo, versículo 2, anda perturbado por causa do grito, né, da acusação dos inimigos. Ele fala aí que seus ossos estremece no peito o seu coração, medo, terror, lhe salteia, ele diz aí, temor, tremor, horror, ele se apodera de mim. Então ele está bem, com o sentimento bem abalado. Então ele vai e diz aí, então, disse eu, quem me dera asa? Davi quer fugir, né? Ele quer deixar as dificuldades, ele quer deixar tudo o que está acontecendo lá e fugir e pronto. O desejo humano, Davi está falando simplesmente do desejo humano. É assim que nós pensamos. Está aqui as dificuldades, está aqui os problemas. Então, abandona tudo e se manda, né? Deixa aí. Se vire quem quiser, né? Deixa aí. Não é assim que muitas vezes a gente quer enfrentar as dificuldades? Isso é natural, isso faz parte da disposição humana. Nós queremos resolver as situações fugindo dela, fugindo. Mas sabe, quando o problema é o nosso coração, para onde a gente vai, nós vamos levar ele, e o problema está lá. Então a gente tem que tratar o coração, né? Temos que tratar o nosso coração. Então quando estamos tristes, a tristeza está lá, a solução não é fugir, a solução é tratar daqui e dali. Davi está revelando que esse era o desejo humano dele, essa era a vontade dele, era voar. E olha como é que ele diz aí. Então eu disse, quem me dera asas como de pomba? Por que Davi escolhe para expressar o desejo dele como as asas brancas, né? Que era bem comum lá, os pombos lá em Israel era mais as asas brancas que nós temos aqui, que está em extinção, né? Então ele dizia, quem me dera asa como esses pombos, eu voaria, ia para bem longe. Os pombos, como nós estudamos, eles são símbolo de pureza, de leveza, de paz, né? Representa isso. Davi queria voar para bem longe, abandonar o caos que ele estava passando lá. Davi associa a fuga, a distância, como um descanso. É o clamor sincero do humano nosso, real. Nós achamos que os lugares é o lugar onde nós vamos ficar, nós vamos ter o descanso espiritual. Lugares, às vezes, deserto, lugares onde não tem zoada, pode ser um lugar da gente descansar o físico. Sim, o físico. Mas o espiritual, o descanso espiritual, nós só encontramos em Cristo. Nós só encontramos em Deus. Em Mateus capítulo 10, Jesus falando sobre o descanso, ele fala sobre que ele é o descanso. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, os que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, ele vai dizer, e acharei descanso para vossas almas. Às vezes, o nosso cansaço espiritual é aquele cansaço de buscar aquela tranquilidade, aquela paz diária,
que todos nós temos em coisas que não proporcionam. Você já se pegou às vezes pensando que se tivesse um emprego melhor, uma casa melhor, se tivesse um bem melhor do que o que você tem, talvez as coisas fossem bem mais melhor para você. Você teria mais tranquilidade. Você faz, às vezes, das posses de um bem, uma coisa que poderia corroborar para o seu bem. E, na realidade, são enganos. São enganos. Mas nunca vamos ter satisfação em qualquer outra coisa se não for naquilo que Deus proporcionou para nós. Em Romanos, um versículo bem claro diz assim: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra revela que o homem tem uma carência. Por ter pecado, ele tem uma carência. E a única coisa que pode suprir essa carência é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade. Ele é a glória. A glória é a forma, a aparência. E Deus se fez homem, se fez carne na pessoa de Cristo. E o suprimento do homem daquilo como precisa, ele não precisa de uma saúde se ele estiver doente para ser feliz. Ele não precisa de liberdade se ele estiver preso para ser feliz. O homem não precisa de uma esposa perfeita para ser feliz ou de um esposo perfeito para ser feliz. O homem é feliz quando ele tem Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. É aquele que completa o homem. Então, esse é o descanso que nós devemos buscar quando as coisas estão difíceis. É refúgio no Senhor. Então, Davi diz: eu fugiria para longe, ficaria no deserto. E no versículo 7. O 6, ele diz: eu queria ser como um pombo que voa, uma pomba que voaria e eu acharia descanso. Agora ele diz: eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto. O deserto sempre retrata um lugar distante de pessoas, né? O deserto, inclusive a expressão hebraica para deserto revela um lugar árido, distante, sem vida, para retratar um lugar que não tem tormento de pessoas. Também é um lugar onde pessoas não querem estar. O deserto é um lugar onde ninguém almeja estar. Por quê? Porque é um lugar de dia muito quente. E é bem provável que Davi tinha em mente o deserto da Judeia. O deserto da Judeia é um deserto diferente do deserto de Saara, que é de areias. O deserto da Judeia só é pedras, muitas pedras, né? Caminhos pedras. Quando Jesus esteve lá, onde ele foi tentado, uma das voz de Satanás faz com que essas pedras se transformem em pães, porque tudo que tinha ao redor era pedras, né? Então é um lugar muito quente, as pedras refletem e fica um lugar muito quente, muito quente. 4 horas da tarde, estava 39 graus, 4:30 da tarde, 39 graus, uma vez lá, num determinado local. 39 graus. A gente subiu no alto lá e esse era o que o guia falou, 39 graus. Então é um lugar quente. Imagina no período mais quente, que seria entre 1 e 2 da tarde lá. Então Davi tem a ideia de um deserto, de fugir para o deserto.
mas justamente para isso, onde não tem ninguém. Ele não queria ver voz de ninguém. Ele diz, eu ia para o deserto. Eis que fugiria para longe, ficaria lá no deserto. As dificuldades, as decepções de Davi colocou ele no sentimento que não queria relacionamento com outras pessoas. Você sabe qual foi aquilo que mais doeu no Davi, né? Ele fala no versículo 12 aí, olha bem. Com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria. Não é o que me odeia, que se exalta contra mim. Pois ele diz aí, esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Davi foi decepcionado. O seu sentimento, o seu abalo é devido mais àquela pessoa que era de confiança, aquela pessoa que ele compartilhava os seus sentimentos, os seus planos reais de administração. Era aquele que compartilhava os seus desejos religiosos, porque ele fala aí, versículo 14, que juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, nos divertimos juntos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Essa pessoa que causou essa dor no coração dele, por isso ele está lá bem emocionalmente abalado. Davi quer fugir, ele quer ir para longe do deserto. Lembra que eu falei, deserto é muito quente de dia, mas à noite muito frio. Aquela mesma pedra que absorve o calor lá do dia e que manifesta uma quentura enorme. De noite ela absorve também o frio e fica bem, bem frio lá, né? Bem frio. Você já viu um deserto onde em período fica cheio de neve, né? O Ceará não é assim, mas lá em Israel é isso. Tem período, nesse período agora é muita neve lá. Reportagem recentemente lá, o Monte Hermon está tomado de neve. O guia passando lá ultimamente, mostrando lá muita neve. E pega um pouco do deserto da Judéia, quando está frio, né? É incrível, né? Um período também que muda lá totalmente, né? Então Davi diz, eu ia para o deserto. Então é o lugar de escape dele. Davi que é um vazio silencioso, seguro de perseguições. Esse é o que ele quer no momento, né? Ele sabia, né? Mas ele sabia perfeitamente que o lugar onde deveria estar era na presença de Deus, que é onde ele está aqui. Mas ele está falando do coração dele. O deserto representa na alma de Davi um escape da pressão, um abrigo da traição, um lugar sem tumulto político, uma pausa na batalha emocional, um refúgio da confusão da cidade de Jerusalém, um descanso mental temporário. Davi não busca refúgio irresponsável, ele busca cura. Ele está simplesmente, como alguns dizem, estou tentando simplesmente respirar, né? Porém, Davi, onde ele se encontra aqui? Mais uma vez, na presença de Deus. Mas ele está falando que esse é comum a nós. Mas também, quando nós vemos uma visão teológica, o deserto é um lugar onde Deus fala, restaura, silencia a voz humana, trata o coração, renova as forças. Foi assim que Deus fez com alguns personagens em Israel, como Elias. Foi onde Deus falou Elias, foi lá no deserto, onde fortaleceu ele. Agora há pouco estava estudando sobre
a descida já de Moisés para o Egito, mas era no lugar que ele estava, um deserto também, onde Deus falou, onde Deus preparou Moisés, fortaleceu. A caminhada do povo de Israel pelo deserto foi onde Deus fortaleceu o povo, onde Deus testou ele, onde Deus preparou para entrar na terra prometida. Então, quando olhamos também o deserto, tem esse símbolo, né? Seria um livro, né? Um local onde Deus ele lecionou muitos lá para uma obra que ele queria. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passou 40 dias no deserto, onde ele foi testado por Satanás, né? Então, quando Davi pensa também no deserto, talvez pensamos também nisso. Talvez um lugar onde ele seria também ensinado, preparado, né? Para isso daí. Desejo de fugir não é sinal de fraqueza espiritual, lembra disso. É sinal de humanidade, é comum. Davi precisou de distância para respirar. Ele pensava assim, mas ele buscou o Senhor. Há momentos em que o deserto intenso, externo, pareça atrativo para nós. Fugir. Davi precisou disso. Porque o deserto corta ruído e revela prioridades para nós. Deus usa períodos de solidão para muitas vezes trabalhar no nosso espírito, na nossa alma. Às vezes, ficar um momento sozinho, com Deus em oração. E às vezes pode ser bem distante. Deus faz uma cirurgia espiritual em nós para remover muitas vezes certos pecados ou pensamentos que queremos agir que seria errado, né? Concluindo aí, passando para o versículo de número 8, nós lemos aí: dar-me-ei pressa em abrigar-me do vendaval da procela. Davi fala até a maneira como ele vê aqui agora as dificuldades, né, dele. Ele fala o porquê ele quer fugir aqui. Porque ele busca refúgio. Porque ele precisa de abrigo. Ele se sente em meio a uma tempestade dentro de si. E aqui ele fala do clima, principalmente, o clima emocional dele, quando ele diz o vendaval e da procela. Eu quero me obrigar disso, eu quero fugir disso. Dar-me-ei pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. A palavra abrigar-me, Deus se apresenta para nós sempre como um abrigo para nós, né? Ele é o nosso abrigo. A palavra aqui para abrigo dá a ideia de esconderijo seguro, lugar onde o inimigo não vai alcançar. Dentro das cidades que era fortificada com muros ao redor, dentro tinha vamos dizer assim, uma torre, né? E nela existia um local onde, em período de guerra, algumas pessoas, principalmente da parte real, elas se refugiavam lá. É o lugar mais seguro da cidade. É o lugar de refúgio, eles davam o nome. Então, quando fugiam, ia para aquele local, né? O lugar de refúgio. Deus é o nosso castelo forte. Deus é o nosso lugar de refúgio. Davi queria isso, só quer um lugar de refúgio. Fugir disso. Salmo 32, versículo 7, diz: Tu és o meu refúgio, o lugar onde eu me escondo. Senhor, Tu és o meu esconderijo, de onde eu fujo dos meus inimigos.
O Salmo 91, versículo 2 diz: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O lugar onde são palavras de Davi. Salmo 62, verso 7 diz: em Deus está o meu refúgio. O lugar onde eu busco me esconder. É o meu esconderijo. Seria essa expressão. Então Davi está dizendo: dá-me pressa em me refugiar-me. Essa expressão no versículo 8 e 7. Eis que fugiria, aí o versículo 8, dar-me a pressa em abrigar-me, em me refugiar do vendaval e da procela. E uma expressão para ventania, para tempestade, é uma metáfora da crise que Davi está falando aqui. E está descrevendo a situação dele como uma ventania, como uma tempestade, como um caos meteorológico espiritual. Na Bíblia, tempestade representa um caos, uma destruição, desordem, angústia interior, ataques de inimigo, confusão emocional. Aqui a tempestade ela tem duas dimensões. Ela é externa, porque Davi está enfrentando também os inimigos de maneira externa. A situação desse salmo é quando Davi ele é traído pelo seu filho Absalão. Então Absalão reúne o povo e ele vem para Jerusalém para expulsar o pai dele. Então Davi foge. Então se trata de uma dimensão na área externa, né? Na área externa. Traição nessa área aí. Inclusive os versículos que seguem dá essa ideia. E também fala de algo interno, medo, tremor, né? O que ele fala aí, coração está angustiado. Ele diz no versículo 2, sinto-me perplexo, perturbado, ando perturbado. Ele vai falar medo da morte, e ele fala no versículo 4, temores e de morte me salteia. 5, temor e tremor me sobrevém, horror se apodera. Então, fala do que é interior dele, né? Do que é interno. Então, essa angústia aí, esses ataques, essa tempestade que ele descreve aí, no versículo 8, vendaval e da procela, ele está falando de algo externo e de algo interno. Né? O coração dele está totalmente abalado. Ele descreve o que está sentindo por dentro, mas ele usa uma linguagem metafórica, né? E assim são as crises, né? As pessoas vê o exterior, Deus ele vê o nosso coração. Então, comunicar para Deus a nossa situação que está lá no nosso coração não é um pecado. Às vezes você sente lá no seu coração o que realmente como queria proceder, como você queria agir. Deus vê o seu coração, Deus quer que você seja honesto. Porém, o lugar onde nós vamos encontrar consolo, proteção e guarda é nos refugiando no Senhor. O versículo 8 nos revela 3 grandes verdades espirituais. Todos nós, primeiro, enfrentamos tempestade. Número 2, Deus é abrigo para nossa alma cansada. Número 3, o deserto não cura o lugar onde nós muitos queremos ir. Mas Deus cura nós no deserto e sem o deserto. Todos nós enfrentamos tempestade. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém escapa da crise externa. Davi enfrentou isso daí. Em algum momento na sua vida já passou ou irá passar, onde as tempestades vêm. E você vai desejar lá no seu coração: eu quero fugir, eu quero me mandar daqui, eu quero deixar tudo.
Mas essa não é a solução. Qual é a solução? Se refugiar no Senhor. Embora que você saia para o deserto, se fuja, vá buscar um lugar solitário, mas seja para estar na presença do Senhor, melhor ainda. Em todo canto você pode ir. Deus é abrigo para a alma cansada, né? Deus é abrigo. Eu mencionei Mateus 11, versos 28 e 29, né? Vinde a mim todos que estáis cansados. Somente em Cristo nós encontramos descanso, né? Somente em Cristo. O versículo 16 desse salmo diz: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Essa era a confiança de Davi. No versículo 22 ele diz: Lança o teu cuidado no Senhor. O fogo de Davi é emocional, mas ele se refugiou em Deus, só em Deus. O deserto não cura, mas Deus cura no deserto. Davi pensa no deserto como lugar de refúgio. Mas Deus transformará esse deserto em cura, como fez com Moisés lá. Fez com João Batista, no deserto. O deserto sempre é um cenário de cura que Deus usa, né? Quando Davi menciona, fugiria para o deserto. Creio que está mencionando lá, onde Deus vai trabalhar em mim. A urgência da alma é um convite para buscar refúgio em Deus. Quando um coração diz: eu preciso de um lugar deserto, eu quero sair. É um aviso, um sinal para você: eu tenho que buscar refúgio no Senhor. Tempestade faz da vida espiritual de uma pessoa um fracasso, ou pode transformar a vida espiritual de uma pessoa num castelo forte. As tempestades, elas vêm, ela pode fortalecer, mas ela pode também destruir, dependendo de onde você vai buscar refúgio. Crises não provam que você é fraco. Crises vêm para lhe fortalecer. E ela vem para provar que você é humano. Todo humano vai ter momentos de fraqueza. Mas a fortaleza é como você vai se comportar nela. Nunca se esconda nas suas tempestades de Deus. Ele é o refúgio. Davi não se escondeu. Ele, pelo contrário, ele buscou a presença de Deus. O deserto é um lugar onde Deus fala mais alto. Quando todas as vozes estão lá caladas, quando tudo lá está parado, onde Deus fala, né? Você pode, às vezes, estar sozinho lá, por querer ter um tempo a sós com Deus, não para fugir do problema. Quais as tempestades você tem fugido? Talvez esteja passando por uma você. Sabe qual é o seu procedimento? Davi diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Lá no final do verso 23, eu, todavia, confiarei em ti. Lembra, dificuldades, tribulações, como Davi descreve aqui, as tempestades, os vendaval, é para todos. Ninguém aqui não menciona que já passou por uma. Eles todos já passaram ou irá passar. E como você deve reagir? Refugiando no Senhor. Lembra que Jesus disse que Ele é o descanso. Aquele que se refugia em Cristo encontrará descanso. Quero terminar contando aqui só personificando aqui as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4.
Paulo diz assim: todos me abandonaram. Lucas foi para um canto, teve aqueles que abandonaram porque escolheram mesmo o mundo para seguir como Demas. Mas Timóteo diz assim: o Senhor me assistiu, meu último julgamento, o Senhor me assistiu. Naquele julgamento, o apóstolo Paulo recebeu o veredito da sua pena: ser decapitado, ser morto. Paulo era para estar tão aterrorizado, tão triste, porque ele estava com a sentença na mão: vai ser morto. E sabe qual foi as palavras dele? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada. E olha essas palavras aqui que ele diz para Timóteo: Timóteo, quando vier, traz a minha capa e os livros, os pergaminhos. Quem é que está com a sentença na mão para ser morto, ainda quer aprender mais, quer ler mais? É quem está refugiado no Senhor. Então essa é o nosso lugar quando as tempestades vêm. Refúgio no Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, Deus de toda consolação, o Senhor é que nos consola nas nossas tribulações, para que também possamos consolar outros que por tais venham a passar. Nesse momento nós louvamos pela Tua palavra e engrandece ela em nosso coração. E nos lembra, Senhor Deus, momentos em que precisamos ser lembrados, seja nas presentes tribulações ou nas que virão. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, um bom dia, obrigado por sua paciência e uma semana abençoada para todos.